Muito bem, pessoal, dando seguimento à nossa série sobre concurso público de orientação para o jovem, né, e não tão jovem assim, eu quero fazer um ponto de reflexão com vocês aqui sobre aquela história de Alice no País das Maravilhas. Né? Eu achava que aquilo era apenas um conto de fadas, até que eu vi na faculdade que na verdade é filosofia pura. Né? Então, ou seja, a Alice, ela está perdida, né? Ela pergunta ali, que direção que eu devo seguir? E algum personagem aí que eu não lembro direito fala, depende para onde você quer ir. Aí ela fala, eu quero seguir para qualquer lugar. E aí aquele personagem fala, é um resumo, né? Ele fala assim, bom, para quem quer ir para qualquer lugar, qualquer caminho serve. E ela fala, mas será que eu vou chegar a algum lugar caminhando em qualquer caminho? Aí ele fala, bom, se caminhar bastante. Então, resumindo isso para você, que eu não quero ficar enrolando ninguém aqui, é que você tem que se definir. Não dá para abraçar o mundo. Porque você imagina, como eu falei, o atleta, o concurseiro, ele é um atleta. E o atleta tem um perfil. Né? Você tem que achar o seu perfil. Eu já falei sobre isso nos vídeos anteriores. Se você não viu, volta lá e assista. Você tem que achar o seu perfil. E você não consegue abraçar o mundo, fazer concurso para 10 segmentos diferentes. São matérias diferentes. Você tem que focar. Né? Por exemplo, cuidar de uma tartaruga é fácil, mas cuidar de 10 tartarugas? Enquanto você segura aqui, uma sai para lá. É a mesma coisa aquele que quer fazer concurso para várias áreas. Né? São diferentes, os concursos são diferentes. Até o TAF é diferente. Né? Então você tem que focar, você tem que reduzir e dizer, eu quero essa área. Aí fica mais fácil. Não é verdade? A mesma coisa que você olhar para um jovem atleta e falar assim, puxa, você é compridão e magrelo. Puxa, você tem perfil de nadador, vai para natação. É mais fácil para ele do que para mim. Né? Chega lá alguém baixinho, meio gordinho e fala, poxa, você aí vai para o judô. O cara vai ter mais perfil do judoca do que do nadador. Você tem que achar o seu perfil. Agora imagine um judoca baixinho, gordinho, querer competir na natação. Ele pode até ir bem, mas vai ser difícil para ele. Né? E da mesma forma é o magrelão, né, compridão. No judô pode ser difícil, mas não é impossível. Ok? Então, você focando, você vai diminuir o número de matérias a estudar. Entendeu? Por exemplo, os concursos das carreiras militares, eles seguem um perfil. Das forças policiais é outro perfil. A área jurídica é um perfil. E você vai ter que focar. Porque senão, por exemplo, raciocínio lógico. Isso aí vai cair na Polícia Rodoviária Federal, talvez na Federal. Mas não vai cair, por exemplo, num concurso de Força Armada. Então você se desgastou, estudou toda aquela matéria e agora vai fazer esse concurso que não vai cair aquela matéria. Entendeu? Então isso é abraçar o mundo. Ninguém consegue abraçar o mundo. Tá certo? Então é da mesma forma aquelas perguntas da lista eu traduzo para você. Ah, mas que caminho que eu devo seguir? Então que concurso que eu devo fazer? Agora eu vou dizer, depende do que você quer ser. Aí se você falar, ah, eu quero ser qualquer coisa, então faz qualquer concurso. Não, não é assim. Você vai ter que focar e dizer, é esse concurso que eu quero. Ah, mas não está aberto. Mas aí que tá, já falei lá. Você estuda antes de abrir. Não é abrir. A hora de abrir é a hora de revisar. Tá certo? Nós vamos bater isso mais para frente aqui. Apoio da família é importantíssimo. Você tem que conversar com seu familiar. Tá certo? Você que decidiu fazer concurso, você que é casado, converse com sua esposa, você esposa, converse com seu marido, peça apoio. Fala, olha, eu vou precisar me dedicar, eu preciso de sossego, TV baixa, eu preciso que você cuide das crianças, me dê um jeito, aí dê o poder de estudar, tá certo? Eu vou falar da minha experiência, né? Esse último concurso eu estudei apenas 2 semanas e foram suficientes para ser aprovado em terceiro lugar na prova, com apenas 2 semanas. Mas por quê? Porque eu aprendi a estudar certo, é isso que eu quero passar para você, tá certo? Você tem que estudar certo e tem que ter o apoio da família. Tá certo? Se você puder na sua casa, reserve um lugar, um quartinho de estudo, né, separado, e tenha dedicação para que você possa estudar. Tudo bem? Como motivação, você pode, por exemplo, olhar para o seu filho e dizer, puxa vida, eu posso dar uma escola melhor para esse menino, para essa menina? Eu posso dar um futuro melhor para a esposa ou para o marido? Para minha mãe, para o meu pai? Tá certo? Então, olhe isso como um fato motivador. Você tem que se motivar. Tá certo? Outra coisa, eu vi uma historinha sobre o sapo surdo, né? Era uma competição e tinha que chegar ao topo de uma montanha e
É aquela história dos sapinhos lá que você já deve ter ouvido, né? E aí o pessoal lá embaixo desmotivando, xingando que não consegui, que sapo não é escalador, aquela coisa toda. E um subiu, e aí foram fazer entrevista com ele e ele era surdo. Ou seja, ele subiu porque era surdo. Então muitas vezes você tem que fechar os ouvidos. Você vai falar para um parente seu que vai fazer concurso, o cara vai falar, cara, não vai. Isso aí é chuncho, isso aí já... São pessoas que desmotivam você, você não pode dar audiência para esse tipo de pessoa. Você tem que cercar de pessoas que te motivem, que coloquem para cima. Então, não dê ouvidos para esse tipo de gente. Tá certo? Você fala, não, eu vou conseguir. Ah, mas só tem 10 vagas. Você fala, não, tem 9. Uma é minha. Então, eles que se dividam nas 9. Você tem que pensar assim, tem que ter força positiva. Ora. Você tem que acreditar em você. Se você não acreditar, quem vai acreditar? Né? Outra coisa, se atente para questões de idade. Tem concursos que exigem idade. Por exemplo, a PM do Paraná, salvo engano, era 30 anos. Entendeu? O exército, na época que eu fiz, era até 23 anos. Né? Inclusive, para oficial do exército, na minha época, era 19 anos só. Né? Hoje, graças a Deus, eu acho que é até 21, 23 anos, mudou alguma coisa aí. Né? Você vai ter que ver na internet, a internet tá aí, pesquisa. Então, eu lembro que eu cheguei como soldado aos 19 anos e eu já não podia mais fazer concurso para oficial. Até podia, mas na época era R$ 30 a inscrição e eu não tinha nem R$ 30. Então... E outra coisa, mesmo que tivesse, eu não tinha estudado, então não ia passar. Né? Mas para a ESA foi até 23 anos, deu tempo de eu estudar. Então vocês vejam, tem questão de idade alguns concursos aí, tá bom? Outra coisa, os concursos militares, depois eu vou fazer uma série sobre eles, alguns já aceitam jovens de 15 anos, e ambos os sexos, entenderam? Ou seja, com 15 anos você pode entrar no exército para ser oficial, ou na marinha ou aeronáutica, né? Escola militar, o IME, o ITA, né? Com 15 anos, ou seja, no exército na minha época, hoje eu estou desatualizado, não estou a par, você se interessar pesquisa, mas você tinha que ter 15 anos de idade e o segundo ano do segundo grau, já era suficiente. Se você fosse aprovado, o terceiro ano você fazia na SpaceX em Campinas. Não sei se ainda continua assim, vou me inteirar do assunto nos vídeos que eu vou fazer e vou passar posterior para vocês, tá bom? Tempo de preparação. Então você, já falei, você não pode esperar abrir o concurso para estudar. Hoje, para você passar no concurso, é necessário no mínimo 6 meses de preparação firme e séria, podendo se estender para até 2 anos, de 6 meses a 2 anos de preparação. Ou seja, se você começar a estudar a hora que abrir, porque os concursos agora eles estão abrindo e dali um mês já aprova. Que tempo você vai ter para se preparar? Não dá. Então, se você esperar abrir para fazer o concurso, é muito provável que você gaste o teu suado dinheiro aí. E eu não recomendo. Tá certo? Então, o que você deve fazer? Você deve estudar antes de abrir. Você tem que focar, definir o que você quer fazer. E a partir disso você pega provas anteriores na internet, provas com gabaritos, internet e estuda. A hora que abrir você só vai revisar. Ok? Outra coisa. Tem concurso que exige que você esteja formado numa determinada área e você ainda não está formado. Deve fazer? Deve. Por quê? Porque às vezes o concurso é renovado. Né? Eu conheço uma pessoa, né, que passou num concurso e estava no segundo ano de faculdade. E fez o concurso assim mesmo, foi aprovado. E, logicamente, levou 2 anos para se formar e dali 2 anos foi chamada. Ou seja, deu certo. Né, deu sorte. Então, às vezes, você fala assim, puxa, não vou fazer porque se eu passar não vou ser chamado, não estou formado ainda, falta 1, 2 anos. Se falta 1, 2 anos, faça. Faça porque se você passar dali 1, 2 anos, pode prorrogar o concurso. Né? O concurso ele é prorrogável, quer dizer, ele vale por 2 anos, podendo ser válido por mais 2. Normalmente, né? Isso você vai ter que ler lá no edital, que eu vou falar mais pra frente, que é muito importante. Tá? Falei do foco, reforçando. Se você não ter foco e dedicação, sem foco e dedicação você não consegue. Né? Os 3 Fs, né? É a mesma coisa que curso no exército. Foco, força e fé. Se você não tiver, é difícil. Foco, você tem que estar ali. Eu tenho que me tornar especialista nisso aqui. Tá certo? Ninguém nasceu sabendo, pessoal. Então não adianta essa história, mas eu não tive uma boa escola, eu não consigo. Não, você tem que ir atrás. Ninguém nasceu sabendo. Então você tem que estudar. O YouTube, hoje, esse vídeo está indo para o YouTube. O YouTube tem quase tudo. De matemática, português, história, geografia, química, física, biologia e por aí vai.
O que não tiver no YouTube, você pega o Google, né, seu Google aí, e joga lá e baixa um conteúdo específico e estuda. Esse último concurso meu eu estudei no YouTube, eu não comprei apostila. Estudei no YouTube matemática e português, baixei a matéria específica, fiz um resumão e acertei, errei das 40 questões, eu acho que errei só 40, 50 questões, errei 13 eu acho. Então, é isso, tá? O tempo de estudo ele vai depender do seu preparo. No meu caso, eu falei, eu estudei no último concurso 2 semanas apenas, mas para a ESA, em 98, eu fiz em 97 também o concurso, e eu reprovei. Eu fiz um curso preparatório de 6 meses, estudei, mas não estudei muito a sério, eu assumo, e reprovei. E aí fiz o concurso da Polícia Civil, lá de Ponta Grossa, não estudei muito e reprovei. E aí em 98 eu fiz novamente o estudo, o cursinho, vou falar sobre o cursinho para frente também, se é bom ou não, de 6 meses, levei a sério, estudei para valer e passei. Entenderam? Então, ou seja, eu já vinha construindo, né? E agora, 2012, digo, quando eu passei nesse último, eu já vinha estudando para PRF, já para alguns outros concursos, então já tinha um certo preparo. Quando abriu esse outro, com 2 semanas eu consegui revisar 2 vezes todo o conteúdo do edital, que é o que manda geralmente, né? Então ninguém nasceu sabendo, você tem que montar, né, o tempo. Outra coisa, eu lembro de um amigo de 2º grau que ele na verdade foi um motivador para mim. Então notem aquele, como eu falei, o aluno que foi bom no colégio, na escola, ele tem grande chance de ser aprovado em concurso público. E esse amigo meu era muito bom de estudo e de fato ele foi aprovado. Né? Ele foi aprovado primeiro na ESA, aí eu também fui aprovado, né? E depois ele passou em outro concurso, e eu também passei em outro concurso, né? Basicamente eu segui ele mesmo os passos dele, né? Talvez num concurso tão bom como ele está. Mas é assim, é a dedicação. Você vê que a pessoa que passa nesse concurso, ela tem foco, dedicação. Tem que comer com farinha, tá certo? Senão não vai. Se você teve uma escola como a minha, que também não foi muito boa, nós temos que correr atrás do prejuízo, pessoal. Não adianta ficar chorando o leite derramado. Né? Lamentação, mas eu não tive, então, mas eu não posso. Não, você tem que não se tornar vítima, mas se tornar o protagonista da sua vida. Dizer, não, pera lá, eu não tive, mas agora eu vou ter. O YouTube está aí, tá certo? Agora um ponto importante que eu vou bater para você de concurso. Eu estou olhando aqui nos meus tópicos. Banca. O que é a banca do curseiro? É a organizadora do concurso. É aquela empresa que faz a prova. Ou seja, ela tem um perfil. Então, por exemplo, a ESA, que é a Escola de Sargento das Armas em Minas Gerais, a banca que organiza, que acho que é a própria ESA, tem um perfil. É aquele perfil que não fugia muito. Então, na época que eu fui aprovado em 98, o que eu fiz? Eu baixei todas as provas anteriores. Baixei, é uma forma de falar hoje, né? Eu corri atrás na época, né? E consegui impressa, em forma de apostila. E consegui a prova e gabarito. Ou seja, eu ia fazendo a prova e conferia no gabarito. Fazia a prova e conferia no gabarito, né? E estudando junto, então a média da acerto chegava a bater 70%, às vezes até batia 80%. Né? E de fato, no meu concurso foi 7,75, salvo engano, de média. Então vocês vejam que funciona realmente. Né? Você baixar, hoje, né, tá fácil, você baixa a prova e gabarito de qualquer concurso. Né? Então você tem que conhecer a banca, porque a banca tem um perfil. E eu lembro que caiu uma repetida. Por quê? Porque como eu fiz as provas de 10 anos para trás, anteriores, normalmente sempre tinha uma que era jogada a pergunta na resposta e a resposta na pergunta. Por exemplo, no meu ano caiu uma seguinte questão. O aprisionamento indígena foi a causa de quê? Aí estava lá, entre as opções, era do desbravamento do interior do Brasil. E na outra prova que eu tinha feito estava o contrário. A causa do desbravamento do interior do Brasil foi o aprisionamento indígena. Então essa aí já estava dada. É a cara da banca. Como eu já tinha feito, eu já nem pensei, já fui naquela e já acertei, boa, e segue a vida. Então você tem que conheça a banca organizadora da tua prova. Ela tem um perfil. Algumas tem, por exemplo, tem questões ESAF, tem umas provas muito difíceis. Né? Por exemplo, o CESP é uma prova nervosa de certo, errado ou você pula. Depois a gente vai falar sobre isso. O SESI Paraná tem um perfil, né? Ou seja, conheça a tua banca.
Porque conhecendo a banca é a mesma coisa que você vai consultar com um médico que você já conhece, você sabe, aquele médico é assim, ou aquele médico é assado. Não, aquele médico nem olha, nem te atende, nem te examina. Não, aquele médico é bom. Ou seja, é como um professor, que você já sabe, puxa, a prova desse professor é difícil, caramba. Ou você sabe aquele outro, não, esse professor tem uma prova que é uma maravilha. As bancas são assim. Conheça a banca do seu concurso, não vá no escuro, não jogue dinheiro fora. Tudo bem? Já falei de provas anteriores também, tá? Tem que baixar, tem que pegar a prova e gabarito e fazer. Todas, quanto melhores, mais, né, possíveis. Locais de prova, você tem que saber. Às vezes você vai ter que viajar para uma capital para fazer a prova. Então, de repente, você vai fazer um concurso, não se atentou que a prova é numa capital longe da sua cidade. Procure saber onde que vai ser as provas do seu concurso, né? E mais uma vez, reitero, já tem nos vídeos anteriores, converse com profissionais da área. Às vezes tem coisa que... E não converse só com um, converse com no mínimo 3. Porque às vezes você dá azar de conversar com alguém desmotivado e ele vai te colocar para baixo. Ele vai falar, cara, não faça, cara, é furada, é fria. E às vezes ele está desmotivado, ele está frustrado lá dentro. Ou como o contrário, você vai conversar com um cara, né, que, né, às vezes um bitoladão, né, cara, top, não sei o que lá, muito bom, tal. Mas é bom para ele de repente. Então você fazendo uma média de 3 ou mais pessoas, você vai ter um perfil, tá certo? Então já falei, o tempo de preparação hoje para um concurso 6 meses a 2 anos, tá certo? O meu concurso, esse último que eu fiz, tinha 18 vagas. E eu fui o terceiro colocado na prova e no TAF passei mais um, fiquei em segundo, então foi uma surpresa. Mas tinha sei lá, não lembro se é quase 1000 inscritos, acho que não dava 1000. Mas que seja aí 600, por exemplo, né? De 600 candidatos, você ficar na frente é bom demais. Então isso mostra a importância do estudo. E eu não fiz cursinho, né? E nem comprei a apostila, mas eu aprendi a estudar certo. Estou passando para vocês aqui o caminho das pedras, né? Como eu falei, eu não sou ninguém, quero continuar sendo ninguém. Mas o pouco de conhecimento que eu adquiri, estou passando como promessa, né? Como voto que eu fiz e vou cumprir, de ajudar vocês sobre concurso público. O manual do candidato. Quando você faz uma inscrição, vai lá ter um manual do candidato. Você tem que ler. Lá está escrito como que vai ser composto o teu salário, os teus benefícios, a promoção, né, o que pode levar no dia da prova e o que não deve. Né? Até mesmo caneta. Às vezes tem concurso que exige caneta preta. Outros exige caneta azul ou preta. Até isso, porque às vezes na hora do gabarito, se você preencher com azul, pode dar problema. Então, tem uns detalhezinhos, você tem que se atentar. Tá certo? Para não ser desclassificado. Tá certo? Leia com calma todo o edital. Tá? Se atente a isso. Data e local de prova. Às vezes a data coincide com uma data importante para você, ou você vai fazer 2 concursos e a data é no mesmo dia, em cidades diferentes. Então você tem que se planejar, é planejamento. A palavra que eu venho falar para vocês é planejamento. Tudo o que vocês forem fazer, até na vida, é planejamento. Né? Então se você não definir sem objetivos bem claros, tem uma frase bem clara do meio militar que é sem objetivos bem definidos, somente por acaso a gente vai chegar a algum lugar. Então você tem que ter um objetivo definido, claro, planejado. Né? Mesmo planejando dá errado, que dirá não planejando. Tá certo? E no manual do candidato, na época da inscrição, vai ter ali a bibliografia indicada. O que é isso? São os livros que o concurso recomenda que você estude. Então esses livros eu recomendo que vocês comprem, adquiram e já vão estudando com antecedência. Por exemplo, você vai fazer concurso para a Polícia Federal. Enquanto não abriu o concurso, você pega o concurso anterior, vê o que eles cobraram e estuda com base no anterior. Quando abrir o concurso novo, você vai estudar o edital novo. Entendeu? Essa que eu falei que é a hora da revisão. Aí sim você fala, opa, agora abriu o certo. Vamos ver o que eles estão cobrando e vamos para olhar. Tá certo? E como aquela bibliografia, às vezes são livros assim, né, dessa idade, você vai ter que ter um tempo antes para ler. Né? E como é que você vai pegar um livro desse, né, daquela idade e ler? Você vai ter que fazer resumos. Você vai lendo o livro e fala, puxa, isso aqui é importante. Isso aqui é importante. Você vai ter que ler. Vai ter que achar tempo para ler. Né? Quem quer passar em concurso público e não quer ler, fica difícil. Né? O edital. Eu acho que agora a gente chegou no filé mignon do concurso público. O que é o edital? Edital é o que vai cair. É como um professor chegar e falar assim, pessoal, de tudo que eu dei esse bimestre aí, eu vou cobrar na prova a página tal, tal e tal assunto, tudo bem? O restante não precisa estudar, é só isso. Esse é o edital.
Então estudar alguma coisa fora do edital é besteira. Você estará estudando alguma coisa que não vai cair. Assim como é besteira você treinar para o TAF, diferente do TAF que vai ser cobrado. Por exemplo, na PM tem um TAF, uma corrida chute-rum, eu não sei se a pronúncia é exatamente essa, mas você anda 10 metros, deixa um toquinho, volta, pega outro toquinho. É um negócio de ir e voltar 10 metros que até hoje eu não entendi direito, porque eu não fiz concurso para PM. Então a pessoa vai, deixa um toquinho, volta, pega o toquinho, vai lá, busca o toquinho, leva, não sei. A polícia tem isso. A PRF tem um salto em distância de 2 metros. Parado. Você parar tem que saltar quase 2 metros. Não sei porquê também. Né? Ou seja, são diferentes. Então se você vai fazer concurso PRF e tem esse salto em distância, faz sentido você treinar aquela corrida do vai e volta? Não. E o contrário também. Né? Você vai fazer corrida lá, vai fazer o teste da polícia, faz sentido você treinar salto em distância, que não vai ter? Não. Então você olha o edital, o que vai ter. Tem barra? Estuda barra. Tem flexão? Estuda flexão. Treina a flexão. Tem abdominal? Faz abdominal. Como que é o abdominal? Tem que ver isso aí. Até o abdominal conta muito, né? Eu vou falar sobre TAF mais específico adiante. Tudo bem? Então vamos lá. O edital. O que é o edital? Tem lá matemática, português. O que eu fiz no último edital? Tinha matemática. Eu fui item por item. Números inteiros. Vamos lá para o YouTube. Revisava números inteiros, faz exercícios de números inteiros. Acabou? Risca. Próximo. Próximo. Acabou matemática e português. Achei tudo no YouTube, matemática e português. E aí o específico eu não achei, são leis. Baixei essas leis e fiz resumo. Eu fui lendo e achava alguma coisa importante. Falei, puxa, se eu fosse fazer uma prova, isso aqui eu achei importante. Aquilo eu já destacava. E depois eu fiz um resumão com os pontos mais importantes que eu achei. Porque eram 400 páginas de específico. Como você vai estudar 400 páginas todas? É muito difícil. Então eu fui fazer um resumo. Então eu aconselho vocês, mas não fazer um resumo nas coxas, né? Um palavreado chulo aqui, mas não fazer assim um resumo sem a torta e direito. Faça bem feito, leia. Tem um senso crítico que fala, será que tem alguma coisa importante nessa página? Alguma coisa? Não, esses assuntos aqui não. Tinha muita coisa repetida, por sorte, sabe? Então aí ficou fácil fazer o resumo, tá certo? Mas o edital manda muito. Você tem que estudar o edital. E só um fato importante aqui. Eu estudei 2 vezes o edital. Tá? Então vejam, eu repassei 2 vezes tudo que ia cair. E fui aprovado no final, né? Passei em terceiro, no TAF peguei um, fiquei em segundo. E eu conversei com um delegado da Polícia Federal, muito gente boa, já está aposentado. Né? Até minha continência ao delegado. Não vou citá-lo por respeito. Mas ele falou, cara, eu estudei 4 vezes tudo. Então eu até fiquei com vergonha, eu achando que fiz muito para estudar 2 vezes no meu concurso. Né? E ele, que é delegado da Polícia Federal, ele estudou 4 vezes tudo. Agora pensa para alguém estudar 4 vezes tudo para delegado da Polícia Federal, que o edital é desse tamanho. Então você vê que a pessoa tem foco. Né? E aí são essas pessoas que passam. Então é besteira, vou falar com sinceridade para você. É besteira você ir fazer um concurso e não estudar todo o edital. Eu reprovei no último que eu fiz para administrador, fiquei em 116, mas o meu professor ficou em 114, então continência para o meu professor, né? E então fiquei feliz de ficar perto do professor, mas triste por ter reprovado. Mas porém eu não bati todo o edital, né? O tal do Mintzberg, que era um autor que eu não vou esquecer jamais, né? Caiu só umas 5 questões dele, né? Então eu não tinha visto essa parte. Aí tá, então se você não bateu todo o edital, não, fica difícil de você passar. Vou falar com sinceridade. Você tem chance de passar num concurso quando você bate inteirinho o edital pelo menos 2 vezes. Não é uma vez só. Se você falar, mas não, eu bati o edital todinho, uma vez. Você tem chance, mas quer ter chance real 2 vezes pelo menos. Porque você vai massificar o conteúdo. Tá certo? Olha esse delegado. Esse delegado fez 4 vezes, né? E já era o 6º concurso dele, né? Ele foi oficial, soldado, foi PRF, foi agente PF, foi PRF e hoje é delegado. Mas uma pessoa dessa realmente é diferenciada, né? Uma pessoa diferenciada. Então não esquece, bata item por item. O YouTube tem quase tudo, você vai achar tudo. O específico vai ter no Google, você baixa, são leis, né? Mas procura baixar leis atualizadas, né? Cuidado com leis que estão revogadas. Quem vai fazer concurso nessa área tem que estar atento às leis novas, leis revogadas,
tá? E não estude nada além do edital, tá? Tô batendo bem isso para vocês aí. Sites recomendados, pessoal. Questões de concurso é um site que eu recomendo. Questões de concurso. Lá, na época que eu tinha o cadastro, né, hoje não tenho mais, eu podia fazer 10 questões gratuitamente por dia. E aí eu paguei uma taxinha mínima, irrisória, me cadastrei, eu podia fazer ilimitado, né? E eu conversei com um colega meu de trabalho que passou, ele fazia 30 questões por dia. Todo dia ele entrava lá e fazia 30. Você imagina alguém entrar no site, 30 questões por dia. Então, logicamente que essa pessoa vai passar, né? Questões de concurso. Então, por que é bom lá? Porque você entra lá e, por exemplo, você vai fazer concurso para, por exemplo, para a Receita Federal. Então você vai colocando nível superior. Eu quero as mais fáceis, difícil, né? Qual que é a banca? Você já clica na banca. E ele vai selecionar as questões para você. E você vai fazendo. Tem um comentário de alunos, comentário de professores. É fantástico. Gosto muito. Né? E tem um campo de busca ali. Você pode buscar a prova que você quiser ali. E o outro site que eu usei muito foi o PCI Concursos. Né? E não estou fazendo propaganda aqui para ninguém. Estou falando o que eu usei. Porque no PCI você vai ter provas anteriores, você vai ter gabaritos, você vai ter todos os concursos abertos. Primeiro tem os nacionais, depois por regiões, por cidades. Né? Você pode baixar provas anteriores. Né? Você coloca ali, por exemplo, eletrotécnico, vai pegar a prova eletrotécnica. Quer nível superior? Quer nível médio? Quer questão difícil? Quer questão fácil? Né? Quer comentário de aluno? Não quer com comentário? E ele vai selecionar para você as questões. E aí você vai clicar e no final vai dar a porcentagem de acerto ou erros que você teve. É fantástico, tá certo? Recomendo muito. E agora nós vamos passar para o terceiro vídeo, tá? Então eu vou pausar esse vídeo, já ficou extenso. Peço que tenham paciência aí de assistir, né? Só por ter paciência de vocês assistir um vídeo balançando, né? Pelo menos com um áudio melhor do que os anteriores que eu fiz, né? Já mostro que vocês têm interesse em passar em alguma coisa. Sejam bem-vindos.